Mais uma vez aí, né, com o ensino à distância, para não pararmos o conhecimento. Gente, não perca o foco. Eu estou sentindo falta de vocês. Caraca, vamos embora, participem, tá legal? Não podemos perder o foco, beleza? Hoje nós vamos falar o mundo em rede, transportes e comunicações. Podem reparar como espero, né, que vocês estejam estudando, estejam na mesma dinâmica, procurando fazer as questões passadas, tanto da UERJ quanto do Enem, vocês estão ativos, vocês não pararam, por favor. Né? Devem ter visto que a UERJ gosta muito desse tipo de assunto, né? A questão das redes de transporte, de comunicações. Então, hoje, nós vamos ver aí a questão, né, de como seria a questão dos meios de transportes e telecomunicações. Sabemos que o avanço dos meios de transporte e telecomunicações, né, deu um impulso a partir, né, da Segunda Guerra Mundial, precisamente pós-Segunda Guerra Mundial. Percebeu que o mundo, né, houve uma evolução nos meios de transporte e telecomunicações, apesar de que, desde a primeira Revolução Industrial, os meios de transporte já estavam se evoluindo, que é a questão aí dos meios de transporte marítimo e até mesmo das ferrovias. Esse meio de transporte, né, que é tão bem utilizado principalmente para países de grande extensão territorial. A partir de agora, vocês vão ver, né, um pouquinho, e eu tenho certeza que eu posso contar com vocês lá na live, na aula, né, que é onde tentamos nos aproximar, vocês ali tirando dúvida, fazendo os exercícios comigo. Então, vamos lá. Tendo a questão do espaço, né, quando eu falo em meios de transporte e telecomunicações, eu estou falando das questões fixas. Todas as vezes que falarmos em espaço fixos, nós vamos estar falando das estruturas do espaço. E os fluxos seriam as vias de articulação. Dentro dos fluxos, eu tenho os fluxos materiais, que é a matéria-prima, produtos e pessoas, e os imateriais, que é o capital, as informações. Justamente aí, com as informações chegando muito mais rápido até a pessoa, né? Então, no caso, até as pessoas onde as indústrias, a produção aumentou de forma acelerada, o mundo passa a ter uma outra forma. Tipos de transporte. Nós temos diferentes tipos de transportes. Desde os transportes rodoviário, que a implantação é rápida e barata, porém o custo e a manutenção são extremamente elevados. Só que olha só, o meio de transporte rodoviário para um país de grande extensão territorial como o nosso não é viável, tá? Por que não é viável? Porque ele causa um custo muito elevado, constantemente é necessário ter manutenção. E quanto à questão do transporte, ele não vai ter uma capacidade, né, de transportar em grande quantidade como um trem e um navio. Então, e a agilidade. E o que acontece? Pelo alimento, pela matéria-prima, chegar ao mercado consumidor ou à indústria com tanta demora, faz com que o produto ele chegue muito mais caro até a gente. Então, aumentando o nosso custo de vida. Então, essa questão aí do meio de transporte, né, é que não adianta você, no caso, né, ter uma formidável capacidade de produzir, né, e, consequentemente, você ter um território aí ineficiente, ou seja, eu tenho uma capacidade de produzir, de transportar um bem de exportação dentro do território, mas se os meus portos são ineficientes e impede essa integração com o transporte, tá? No caso, não existe essa questão da intermodalidade. Lembrando a vocês aí que nós temos seria a integração de diversos meios de transportes, seja ele o ferroviário, o rodoviário, né, o marítimo. Cara, se isso ocorrer, né, vai ter uma influência econômica, né, vai ter uma eficiência, melhor, uma eficiência econômica assustadora. O país vai crescer assustadoramente, né? Agora, quando não ocorre essa intermodalidade, né, não tem essa conexão entre os meios de transporte, nós vamos ter o famoso gargalo estrutural. Por que o gargalo estrutural, gente? É a questão de
a estrutura ela não vai comportar a questão aí do produto, do quanto produzimos, né? Ou seja, não o que adianta você ter uma ferrovia e uma rodovia, mas não existe terminais de armazenagem. Então, temos que pensar também na questão de armazenagem desses. Então, é um conjunto, por isso que nós falamos aí, é necessário uma excelente logística, tá ok? Dentro, todo mundo sabe que o rodoviário no Brasil, ele foi extremamente incentivado, né? Aí, meados do século XX, principalmente com a indústria automobilística norte-americana chegando aqui. Então, isso favoreceu com que o transporte rodoviário viesse a intensificar aqui em território nacional. Também foi consequentemente, as cidades foram organizadas, né, de acordo com, com a necessidade desse meio de transporte, né? Então, fomos fazendo as nossas infraestruturas de acordo com o meio de transporte. Automaticamente, esse meio de transporte, no caso aí que é a rodovia, tem uma baixa capacidade, lembrando disso, né? E tem o processo intempérico, que é a questão nossa aí do clima tropical. O processo intempérico também vem atrapalhar. Observe que os nossos asfaltos constantemente estão o quê? Não são buracos, crateras, como eu falo, né? São imensos buracos. E isso dificulta, isso faz a perda. É o caminhão que quebra, é a mercadoria que fica pelo meio do caminho. Isso tudo, gente, é um desperdício e acaba contribuindo aí para a questão. A vantagem só do meio de transporte rodoviário é para curta distância. E o rodoviário, ele pode fazer a entrega de porta em porta. Essa seria a vantagem. Mas quanto à questão economicamente, né, falando, maciçamente eu falando, cara, inviável, tá? Então, quando eu falo aqui para vocês, o custo de operação, né, a questão da engenharia de tráfego, que é a questão de sinais, está constantemente, tem que ter manutenção de sinais, a questão também dos buracos, como eu falei, e aí o pouco volume de carga, tudo isso eu já expliquei a vocês. E a flexibilidade seria de porta em porta. Então, né? Então, o rodoviário é adequado somente a curta distância. Num país como o nosso, de grande extensão territorial, nem pensar em investir nisso. Mas foi um fator histórico nosso. O ferroviário, né, já tem um destaque desde o século XVIII, como eu falei para vocês, desde a primeira Revolução Industrial, né, o ferroviário demonstra-se diversas vezes que não parou no tempo, a gente sabe disso, né? No caso, ele tem um custo de manutenção e operação baixos, existe um menor consumo energético, a questão aí, ele tem alta capacidade de carga, excelente para longas distâncias e pouca flexibilidade, o que eu falei para vocês, né? Nós percebemos isso claramente quando teve a greve dos caminhoneiros. Lembra, galera, a perrenga que todos nós passamos? É aí a questão, tá? Então, vocês vivenciaram. E aí, o que acontece? Os altos custos e a lentidão da implantação das linhas férreas, né? No nosso caso, acaba fazendo com que haja o que? Gera uma necessidade complementar de outros meios de transporte. Então, nós estamos com nossas ferrovias um tanto sucateada, né? E aí há uma baixa integração, né, em trechos nossos, e isso faz com que são diversos os fatores. Vamos lá. Desde a questão, né, da velocidade que esse trem tem e o que acontece, nem todas as linhas, nem todas as malhas ferroviárias são capazes de transportar, de ter o mesmo tipo de trem. Por quê? A nossa malha ferroviária ela foi feita lentamente e gradativa. Hoje faz um pouquinho, aí depois para, vem outro e faz. Isso contribuiu para quê, gente? Que ocorresse estruturas diferentes, ou seja, existe largura entre os trilhos que vão influenciar o tipo, a velocidade e o suporte da via férrea. Essa distância entre os trilhos é dado a bitola, é a famosa questão da bitola, é o nome dado bitola. Por quê? As ferrovias, por possuírem, né, bitolas diferentes, significa que trens de uma linha férrea dificilmente poderá trafegar em outra.
Lembrando que a linha férrea ela foi sendo construída de acordo com conforme a economia do país ia evoluindo. Então, ela foi construída de diversas formas. Também é necessária aí a questão dos portos secos, igual eu falei para vocês, tendo um centro de integração intermodal, armazenagem de carga, implantação e manutenção, passagem promete preço elevado. Cara, se não houver essa integridade, não houver essa intermodalidade, não adianta, vai continuar o preço ficando extremamente elevado, não tem como, tá? A hidrovia, deixando bem claro para vocês, poxa, o Brasil, né, ele tem tudo aí para fazer investimento em hidrovia. Os custos, temos uma longa extensão marítima, litorânea no caso, né, que é a navegação marítima, e navegação fluvial. Temos muitos rios que são navegáveis, tá? Geralmente a implantação ela é barata. Claro que alguns trechos, por causa de diferentes níveis dos rios, vamos ter que fazer aí as eclusas, drenagens, eclusas. O custo de operação é baixo, há um pouco consumo energético, tá? O navio, ele tem uma capacidade de carga maior até mesmo do que o próprio trem, tá? E a navegação de cabotagem, que é a realização de escala na linha de costas. Excelente para o Brasil, cara. Olha a extensão litorânea nossa. Olha como é que ficaria muito mais barata, gente. Só que o que acontece? Nós temos aí os famosos gargalos estruturais, que é o que eu falei para vocês. O que seriam os gargalos estruturais? Eu acabei de falar para vocês. Gente, é o quê? É quando atribuir a estrutura problemática, ou seja, você não tem uma intermodalidade entre os meios de transportes. Então, é totalmente ineficiente. Tá legal, gente? Então, como eu já falei, alta capacidade. O aeroviário, né? Todo mundo sabe que é um meio de transporte seguro, porém é muito caro. Nos últimos tempos, a sociedade, né, tem utilizado muito mais. Ele é utilizado para mercadorias extremamente caras. Há um alto consumo energético, a mão de obra exige uma mão de obra qualificada, né? A carga de baixo volume e alto valor agregado. O transporte aeroviário contribuiu para que a globalização se intensificasse. Por quê? Né? Você tem aí o aumento de compras pela internet, há um aumento de fluxo de pessoas, a questão até das atividades turísticas influenciam. Então, esse fator aí. Lembrando, gente, que olha só, o rodoviário, ele, que eu falei para vocês, ele é legal para curta distância. E o rodoviário, ele acaba gerando, quando eu falei da greve dos caminhoneiros, voltando lá, ele acaba gerando uma dependência quanto à questão do petróleo. E sentimos isso na pele. Vocês é a geração que sentiu isso. Caraca, a geração de vocês tem muita história a contar. Caraca, não é brincadeira não, hein? São tantas emoções. Os dutos, né, que seria aí, você tem da questão, é um transporte, é aquele que desloca gases, pode ser fluidos ou sólidos, através de tubulações. É frequentemente usada em redes que exigem fornecimento constante, que é a questão do gás, do petróleo, da água. Volto de novo a falar da greve dos caminhoneiros. E estão lembrados que quem tinha o carro que é abastecido por GNV não ficou na perrenga. Agora, quem tinha o carro que era dependente do etanol ou do petróleo, lascou, foi um caos total, lembra disso? Por quê? O nosso gás, ele vem o quê, gente? Ele vem através do duto. Então, olha aí a safra. Claro que nem todas as cidades do Rio de Janeiro, eles são abastecidos pelos dutos, não só do Rio como do Brasil, mas as cidades que há ficaram safos nesse sentido. Legal, gente? Então, existe aí uma certa importância. Os dutos também é a questão da água. Ai, professora, mas que diacho de dutos isso é esse, professor? Não estou entendendo nada. Gente, a questão de água. Quando passamos ali pelo Catonho, né, subindo o Catonho, você vê um duto de água. Nós passamos por baixo desse duto de água. Olha a importância aí. Só que tem um alto custo extremamente operacional, tá, gente? Então, né, o transporte perfeito não existe intermodalidade. Então, vamos lá. Os tipos de malhas. Olha, IPC, tanto para a galera que está pensando em fazer o militar, quanto a galera Enem e o ERJ, isso aqui eu dou um IPC para vocês. A malha divergente, gente, ela, o que acontece? Existe um baixo número de conexões.
que dificulta a circulação interna e compromete o desenvolvimento do mercado. Tá? O que acontece? Geralmente esse tipo de malha divergente costuma predominar em países subdesenvolvidos. Tá? É caracterizada pela baixa integração de malha. O que eu digo malha, gente? Aí vamos lá, ferroviário, rodoviário, aeroviário, marítimo, que pode ser o fluvial, ou até mesmo o marítimo. Tá legal? É isso que eu tô falando para vocês. Aí nós temos aí a malha convergente. Poxa, essa é aquela da Europa. Quando vocês estudaram a Europa, vocês viram como é que as malhas, as redes são totalmente conectadas. Então existe uma intermodalidade. Então, fortalecendo o mercado interno, tá? Então, muito comum nos países desenvolvidos. Aí nós temos a radial, que é o nosso caso, né? Que é o caso do Brasil. Por quê? Ela integra uma área e suas respectivas periferias, que é o nosso caso. Brasília, né? Pode reparar que Brasília, quando ela foi construída, ela teve como propósito o quê, gente? Um entorno cercado de rodovias ligando a outras metrópoles. É a nossa malha, é a malha radial. Beleza, gente? Ok? E os transportes urbanos? Poxa, esse aí todos nós sentimos na pele, sabemos disso, né, gente? A questão do transporte. Sabemos que tem um imenso fluxo diário de mercadorias e pessoas, né, que tem a necessidade de transporte de massa, que é o metrô, trens e barcas. Observe, gente, transporte de massa, metrô, trens e barcas. O ônibus, galera, não está incluso, o rodoviário, né, no caso, o ônibus, não está incluso no transporte rodoviário, tá? Apesar de não se caracterizar como transporte em massa, o rodoviário é extremamente importante nas áreas urbanas, tá ok? Aí você tem a questão aí, o grande problema da implantação do ônibus é que, por ser bem mais barato, esse meio de transporte costuma ser usado como um artifício para substituir o transporte de massa, tá legal? Mas ele não é. E pensei nisso aí, que pode ser uma bela pegadinha, tá legal? Bem, a baixa capacidade dos ônibus, mais a cultura do transporte individual, que essa questão aí a cultura do transporte individual, gente, é aquela questão de, tipo assim, ela não vem por acaso. O que faz com que ocorra esse tipo de cultura são os problemas que seguem sem solução e pela pressão da indústria automobilística. É aquela questão, o transporte público, né, os ônibus, assim como o metrô, até mesmo as barcas, gente, é atraso, quebra, poxa, é o ó do borogodó. Isso faz com que a cultura do individualismo, essa é a verdade, se você pode, se você tem condições socioeconômicas, tu vai pegar teu carro. Então você prefere encarar o congestionamento, o caos aí do trânsito, mas não ficar horas parado num ponto de ônibus. Está muito mais vulnerável à violência, a assaltos. E nós, mulheres, a outros tipos de violências, né, nos meios de transporte público. Então, você vem com a cultura do individualismo. Tá legal, gente? Agora, existe algumas cidades que faz aí o rodízio de automóveis, né, para dar uma amenizada. São Paulo mesmo, com os finais da placa. Então, vamos lá, hoje não vai funcionar nenhum carro com final 101 vai poder circular. Aí amanhã 02 e assim vai sucessivamente. Então, isso aí também é uma forma, ou a questão da carona, né? Aí, nesse dia, quando tem nenhum carro de final 01, aí digamos, o meu carro, o final é 01, mas aí o do João, o final é 02, então eu vou pegar carona com o João, que o final é 02. Então, isso, né? A questão do estímulo às ciclovias. Cara, uma coisa que eu sempre bato nas aulas quando eu falo sobre isso. Ai, aqui no Rio de Janeiro até tentou, né, gente, utilizar a questão das ciclovias, mas a questão cultural, a falta de educação, quebraram as bicicletas, roubaram as bicicletas, então, né, esses são um dos problemas. E também uma das formas de diminuir o fluxo de carros são os pedágios. Gente, Transolímpica, linha amarela, dentro do próprio meio urbano, né? Você ter o pedágio, isso é para o cara ou pegar a carona, ou utilizar o transporte público, enfim, diminua o número, a questão da cultura individualista. Né? Só que quem
tem condições socioeconômicas, vira e fala, tá louco, né? Eu boto um sem parar e vou embora. E aí? Né? Continua ainda a cultura do individualismo. Belezinha, gente? Né? Então, seria a otimização do tempo, vem a questão aí para gente, o BRT, o VLT, mas que na verdade continuou a mesma história, né? A mesma novela mexicana, como eu digo, né? Aquela novela chata. Então, bem, essa questão da otimização do tempo não substitui, e a questão aí do metrô, que não atende nem todos os bairros, né? Então, não resolve questão de problema ambiental também. Tá ok, gente? Belezinha? Vamos lá. Comunicação. Nós temos aí os meios de comunicação, que surge com a primeira revolução industrial, através do telégrafo. Depois, na segunda, vem o rádio, o telefone. A terceira, a internet. Cara, todo mundo sabe que com a chegada da 1970, com a internet bombando, o que aconteceu, galera? Os telefones fixos perderam as suas características. Hoje, existem casas que não tem mais o telefone fixo. Todo mundo utiliza mais o celular, principalmente nas regiões sudeste e sul, que seria considerada aí a região concentrada, não é isso, gente? Ou seja, o maior dinamismo econômico. E, com o advento da internet, observa que ocorreu uma aproximação e o encurtamento da distância. Né? Então, ocorreu uma supressão aí do espaço pelo tempo, tá? Eu falei para vocês aí a questão, né? Quando eu falo aí dos transportes no Brasil, eu já acabei citando para vocês que a nossa malha tem como característica ser divergente, né? Eu citei para vocês, e também radial, né? Quando eu falo, as nossas ferrovias são divergentes e as nossas rodovias são radiais, tá? O potencial hidráulico nosso é subaproveitado também, já citei essa parte aqui toda, eu já falei para vocês, que é a questão de que poderíamos explorar pelos nossos rios, a maioria ser navegável, ou seja, são perenes e caudalosos, acessíveis à navegação, só que não existe interesse, né? As rodovias foram privatizadas, mostrou mais qualidade, né? Mas aí nós temos aí um abuso na questão do pedágio, né? No preço dos pedágios. Nós temos aí, então, um caos aéreo, que é a questão da não manutenção nos aeroportos, né? Que não tem acompanhado a infraestrutura, então apresentando extremamente uma ineficiência. E agora começamos aí a questão, tá, gente? Estou esperando vocês lá para tirarmos as dúvidas nas lives, beleza? Então eu tenho aí, as cidades constituem-se no palco das contradições econômicas, sociais e políticas, e o sistema viário é um espaço em permanente disputa entre os diferentes atores, que se apresentam como pedestres, ciclistas, condutores e usuários de automóveis, caminhões e ônibus. Sobre a questão da acessibilidade nessas áreas, o que a gente pode observar? Né? Nas disputas, a automatização crescente gera problemas para o pedestre, que também é usuário do transporte coletivo. As preocupações constantes com a mobilidade e a segurança dos pedestres se estendem cada vez mais aos portadores das necessidades espaciais. A multiplicação do hábito do uso de bicicleta resultou na construção de muitas ciclovias nas cidades, roubando, se necessário, espaço dos automóveis. Ônibus e caminhões, ao multiplicarem-se no sistema viário das grandes cidades, são como vilões que provocam trânsito e atrapalham os pedestres. A multiplicação de motos nas cidades brasileiras é responsável pelo congestionamento e por dificuldade na circulação de pessoas e mercadorias, gente? Qual dessas alternativas? Você tem aí nas disputas por mobilidade urbana, né? A automatização crescente gera problemas para pedestre, que também é usuário do transporte coletivo. É aquela questão da classe média, a facilidade de crédito, a frota de automóveis. Lembra que eu falei isso para vocês, gente, né? A cultura aí do individualismo, beleza? Então vamos lá. O avanço das comunicações tem estreita relação com o aperfeiçoamento tecnológico dos objetos usados pelos seres humanos para tal fim, proporcionando significativas repercussões espaciais, como a da expansão do modo de vida urbana, que ultrapassa os contornos estruturais espaciais das cidades, chegando ao campo e proporcionando novos conteúdos. E aí, nesse contexto é correto afirmar o quê, gente? Que o avanço das comunicações nas últimas décadas teve um processo de aceleração harmônico no espaço mundial? Será que teve essa questão harmônica no espaço mundial? De modo geral, o uso das modernas técnicas agrícolas ocasionou elevação dos índices de produtividade de gêneros alimentícios, né? E aí,
Esta expansão atribuiu um novo sentido à ideia de urbanização, o avanço tecnológico. E aí, qual foi que vocês marcaram? Pare o vídeo, pensa, faz com calma, faz com carinho, gente, tá? Você tem aí a letra C. A expansão, né, atribuiu um novo sentido à ideia de urbanização, pois possibilitou a propagação de formas espaciais urbanas, né, valores socioculturais e equipamentos que ultrapassaram os limites territoriais das cidades, penetrando lugares onde os valores e formas espaciais eram outros. Beleza? E a última questão, né, a gente tem aí o desenvolvimento do setor rodoviário, que foi criado em 45, né, iniciativas semelhantes beneficiaram as hidrovias e também o setor aeroviário. Enquanto isso, a ferrovia teve que se mover com as próprias pernas. Em 1971, a Ferrovia Paulista iniciou suas atividades transportando 13 milhões de passageiros, né, o que significa mais de 42 mil passageiros dos dias, distribuído em 42 trens diários. Em 97, você tem o próximo ao fim de suas atividades, a empresa transportou somente 1,2 milhões. Independente da análise dinâmica sobre a relação desses números de sua época, fica bastante evidente que era importante a participação dos trens de longo percurso no transporte de passageiros, e que essa situação modificou-se nos anos 70 para cá. Aí você tem, de acordo com o texto, sempre falo isso para vocês em sala, o serviço de transporte de passageiro nos trens de longo percurso modificou-se entre as décadas de 70 e 90. Em consequência do quê? O que aconteceu nesse período, gente? Ausência de iniciativas que beneficiassem o setor ferroviário, concorrência com o setor aeroviário, expansão do setor de transporte hidroviário, criação de novas linhas e serviços ferroviários ou a falta de incentivos à indústrias automobilísticas, 70 e 90. Ausência de iniciativas que beneficiassem o setor ferroviário. É isso? De uns tempos para cá, principalmente depois da última aí da greve dos caminhoneiros, é que voltam a, vamos voltar lá a investir na ferrovia, né? É que voltam a acordar para a vida. Beleza, gente? Gente, olha só, estudem, façam as suas anotações, que eu estou aguardando vocês lá no nosso encontro, tá? Um forte beijo e não vejo a hora disso acabar. Beijão, hein?